8h37 da manhã, o Ministério Público determinou o arquivamento de um inquérito contra Fábio Weingarten, na época em que era secretário de comunicação do governo Jair Bolsonaro. Ele era investigado por suspeita de praticar crimes de advocacia administrativa e peculato. O inquérito foi aberto pela PF em fevereiro de 2020, período em que ele atuou no Palácio do Planalto. O Fábio Weingarten, advogado, está conosco aqui no Jornal Gente para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Fábio, bom dia para você, seja bem-vindo. Você considera esclarecido esse episódio? Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Claudião. Boa semana para vocês, bom fim de semana. Eu considero um ensinamento, Pedro. Foram dias difíceis, foram dias de massacre, foram dias de tentativa de destruição de vidas, de pessoas, de famílias, de uma empresa que o mercado inteiro conhece, que começou comigo com um videocassete, um caderno, auditando e fazendo uma listagem das propagandas que eram veiculadas na televisão. A atividade é essa que o mercado contrata e que nada conflitava, e que nada conflita, e que nada se confunde com as atividades da Secretaria de Comunicação. A empresa de pesquisa e de planejamento de mídia jamais comprou, jamais vendeu, jamais intermediou qualquer tipo de compra de espaço de mídia, de publicidade. A empresa diz, explicando em frases simples, ela reporta, a empresa reporta quantas vezes cada anunciante anunciou em cada veículo. É basicamente uma auditoria de mídia. Então, como vai, ministro? Muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O que impressiona nesse caso, além da mentira que motivou a investigação da Polícia Federal, é a demora, né? Foram cerca de 4 anos que devem ter sido muito sofridos para você, para sua família, para todas as pessoas que o conhecem. A que você atribui essa demora? É mesmo aquilo que na ocasião foi dito, que havia um processo de perseguição à sua figura, enfim, por ocupar um cargo no governo Bolsonaro? Por que tanta demora para chegar a uma conclusão tão óbvia de que tudo não passava de uma imensa mentira? Claudião, eu reputo a 2 fatores. O primeiro é a perseguição política, lato sensu, por você querer fazer a coisa dar certo. E o segundo fator é você ter uma SECOM direita, é você ter uma SECOM que não permitia nenhuma negociata, você ter uma SECOM ordeira, você ter uma SECOM disciplinada, você ter uma SECOM técnica acima de tudo. Você fazer uma mídia técnica, você querer resultados objetivos em cada real investido e não sair investindo aleatoriamente sem resultados nos amigos do rei. Então, são 2 motivos: a perseguição política e a disruptividade de uma SECOM técnica, querendo que ela desse certo, jamais aceitando qualquer tipo de intimidação. Mas o que mais me deixou preocupado, Claudião, é o tempo de exposição, o tempo em que a mentira se perpetuou. Foram mais de 45 dias na capa de um jornal enorme que alternava-se com a home de um portal gigantesco. Então, era de manhã cedo no jornal impresso e meio-dia a notícia era requentada na capa, na home page do maior portal do Brasil. Então, eles alternavam as notícias, requentando, sem nenhuma prova, sem nenhuma materialidade. Então, eu passei a ser um estudioso desse ecossistema. As redes são propagadoras de discurso de ódio, as redes destroem reputações, as redes, a mídia independente não é profissional. Então, eu passei a fazer uma autoanálise, uma reanálise, se isso tinha pertinência ou não. As redes reagem ao mau jornalismo. As redes não saem atacando
sem motivo. Então, do mesmo jeito que eu recrimino o anonimato das redes, do mesmo jeito que eu recrimino o jornalismo não profissional, há que se fazer uma reanálise do mau jornalismo. Este mau jornalismo destrói vidas, destrói reputações, destrói famílias. Se eu não tivesse uma família robusta, se eu não tivesse amigos e profissionais que conhecessem toda a trajetória da minha empresa, repito aqui, comecei como estagiário do SBT com um caderno e um videocassete e uma fita VHS. Eu gravava as programações de TV de madrugada e fazia uma TV escuta. Aí eu contratei um programador, um segundo programador, um terceiro programador e fiz um software pioneiro para atender as emissoras de TV, as agências de publicidade e os anunciantes. Por exemplo, um anunciante de bebida gostaria de saber onde o seu concorrente estava anunciando, em que faixa horária ele estava anunciando. Por exemplo, métricas de merchandising em televisão. A gente foi pioneiro em identificar quem eram os anunciantes que passaram a anunciar com merchandising em televisão. Outro exemplo, ranking de celebridades, esportistas, modelos, pessoas notórias que figuravam nas campanhas publicitárias. A gente que inventou isso. Então, ranqueamento, presença, secundagem. A gente foi muito disruptivo em prover informação de mídia para o mercado publicitário. E que nada se confunde com a atividade da SECOM, que nada se confunde com a atividade de compra e venda de mídia e de espaço. Jamais a minha empresa comercializou um segundo qualquer de mídia. Muito pelo contrário, a gente auditava mídia exibida, mídia veiculada. Mas são águas passadas, Claudião. A gente tem que fazer uma autoanálise que lembra muito, graças a Deus, com outro desfecho, o caso da escola base. Então, há uma destruição completa da vida, da história, da biografia, de pessoas envolvidas que nem de perto corresponde à verdade. A gente está conversando aqui ao vivo com o advogado Fábio Van Garten, que foi secretário de comunicação durante a gestão Jair Bolsonaro, porque nesta semana o Ministério Público decidiu encerrar uma investigação justamente sobre esse caso que o secretário nos relata agora. E aí o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: a gente sabe que, de alguma forma, muitas vezes a denúncia, quando surge, acaba tendo mais peso do que a decisão, às vezes favorável à pessoa que foi ali investigada. Isso tem menos projeção. O senhor se sente, nesse caso específico, de alguma forma prejudicado por isso, já que esse caso teve muita projeção à época e agora essa decisão sobre a qual a gente fala aqui, e acho que temos que ser justos, não é? Quando há uma denúncia, há um fim e ela é arquivada, isso tem que ser comunicado também. Como é que se consegue equacionar esses dois pesos, na opinião do senhor? Thaís, é muito boa a sua pergunta e a sua observação. Há um desequilíbrio completo entre o escândalo da manchete versus o resultado de um pseudo-julgamento. Então você tem letras garrafais, escandalosas, a indústria do escândalo, a indústria do clique, a indústria pela busca da audiência, em detrimento da verdade. Então, como eu disse ontem, eu vou levar adiante perante os parlamentares, perante os bons e sérios e profissionais jornalistas e, principalmente, perante a Corte Suprema, que a gente faça um redesenho do ecossistema de informação. Não adianta falar de fake news quando a fake news ela é emulada, quando ela é propagada de grupos de jornalismo enormes. Eu sou caso concreto de fake news e perseguição de um grupo enorme de comunicação, que até o presente momento não deu uma linha sequer sobre o arquivamento desta mesma denúncia, que me deixou na capa do jornal deles por 49 dias. Ressalto que, à época dos fatos, morreu um grande jogador da NBA num acidente de helicóptero ultra famoso lá em Hollywood, e eu continuei na capa do jornal.
Então havia um ânimos persecutório, como bem disse o Claudião, havia um desequilíbrio, havia uma missão de derrubar alguém do círculo próximo do presidente. Inventando, criando, distorcendo, mentindo com notícias inventadas. Cabe aqui frisar, Cláudio, Pedro e Thaís, a minha empresa, antes e depois da SECOM, não aumentou o faturamento. Mais uma prova que não houve manipulação, não houve tráfico, não houve nenhuma tentativa. E eu soube, à época da perseguição, que a história tentou ser vendida para outros veículos, que racionalmente e idoneamente viraram e falaram: a empresa do Weingarten aumentou o faturamento ou não aumentou? Não, não aumentou. Então não tem história. Ou seja, uma narrativa maldosa, eu tenho suspeitas de onde veio, dos maus publicitários ou dos publicitários viciados de Brasília, que com a minha entrada e com a entrada da ordem direta do presidente, para que colocasse no lugar qualquer tipo de conversa esquisita, não foi permitido, não foi compactuado. Então, são águas passadas, eu tenho a minha consciência em paz, depois de, como bem disse o Claudião, quase 5 anos de um inquérito aberto, sem motivo e amplamente explorado por parte da imprensa. Repito, merece virar um case de estudo para que isso não se repita. Doutor Fábio, Ministro, tem muitos ouvintes aqui querendo saber qual é o veículo de comunicação. Aí o senhor pode dizer quem é o veículo de comunicação? Quais são, né? Quais são os veículos? Eu acho que não vem ao caso, eu não gosto de apontar dedo. Muitos sabem, o próprio jornalista Ricardo Feltrin, que fez um vídeo ontem explorando, os jornalistas que cobrem televisão conhecem a minha trajetória. Eu forneci dados para todos que me pediram. O jornalista Ricardo Feltrin, ex-Folha, ex-UOL, narrou com brilhantismo um pouquinho da minha biografia e ressaltou um pouco desta perseguição absolutamente injusta e descarada. Eu queria saber também, ministro, se o senhor pretende buscar reparação, porque o dano moral causado ao senhor e à sua família são impressionantes, né? Haverá uma busca de reparação judicial? Eu tenho mais vontade, Claudião, de mudar o corpo legal do que uma reparação. Eu tenho mais vontade de impedir que isso se repita com outras pessoas, com outras empresas, com outros entes, e entrar num debate técnico, e entrar num debate para modernizar leis, para modernizar códigos de conduta, para impedir que isso se repita, do que uma busca de reparação. Buscas indenizatórias são lentas, são subjetivas. Eu jamais gostaria de ir compactuo com cerceamento de quem quer que seja, mas o bom jornalismo merece vencer o mau jornalismo. Então, eu espero que os anunciantes, eu espero que as plataformas, eu espero que a audiência compreenda onde está o bom jornalismo e onde está o mau jornalismo. Quero ressaltar aqui a contínua competência do jornalismo da Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes, quer seja em televisão, quer seja nas rádios, quer seja no digital, sempre liderado pelo Mitre, depois com o Schneider, depois com os Basbaum e o Johnny em cima, sempre tiveram uma postura absolutamente impecável. Impecável. A gente pode discordar de bandeiras, a gente pode discordar de pautas, a gente pode errar, a gente pode consertar. O jornalismo do Grupo Bandeirantes é um jornalismo absolutamente notório, profissional, correto, impecável. Então, tenho a obrigação de dizer isso. Não é à toa que o jornalismo da Bandeirantes atinge e impacta e chega em grande parte dos brasileiros. Oxalá o mercado publicitário se redesenhe, se reconstrua, identificando esses atributos que eu acabei de falar.
Secretário Fábio Van Garten, essa investigação foi aberta pela Polícia Federal no começo de 2020. E agora, em 2024, 4 anos depois, o Ministério Público encerra o inquérito, dizendo que não há elementos para prosseguir com ele. O senhor identifica algum tipo de ação política na Polícia Federal? Eu não tenho provas, eu não posso fazer ilações. Agora, a minha inquietude, a minha chateação e a minha tristeza se dá nos 49 dias onde fiquei na capa do jornal e alternando com a homepage de um portal com notícias requentadas, com nenhuma materialidade, nenhuma prova, nenhum indício. Eu nunca pisei na minha empresa durante a minha permanência na SECOM, eu não aumentei nenhum contrato, eu não pedi para contratar, eu não fiz toma lá da cá, eu não tive nenhuma atitude antiética, nenhuma chantagem, nada. E mesmo assim, eu permaneci na capa deste jornal e deste portal por muitas semanas, por muitos dias, tomando ameaça de madrugada, com vozes metálicas: seu corrupto, eu vou te matar, eu vou te destruir, você é um pilantra. Ameaçaram a mim, ameaçaram a minha família, ameaçaram a minha história, e assim segue. Dr. Fábio Weingarten está conosco aqui no Jornal Gente. Quero aproveitar essa oportunidade com o senhor para perguntar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Depois da última manifestação que nós tivemos aí na Avenida Paulista, as questões também que cercam investigações em relação ao ex-presidente, o senhor que é muito próximo a ele. Como é que está o presidente depois desses episódios todos? E há, por parte da defesa, alguma intenção de tentar reverter a decisão que tornou o ex-presidente da República inelegível aí pelos próximos anos no Brasil? Eu agradeço a pergunta. De fato, eu sou muito próximo, tenho muito carinho pelo presidente. Participei do governo não do começo, como todos bem sabem. Eu entrei na SECOM em abril de 2019, o governo já estava montado praticamente. Permaneci na SECOM até fevereiro de 21. O presidente fez exames de saúde no Vila Nova Star anteontem, graças a Deus ele está com uma saúde boa, apesar de todo o estresse que todos do entorno dele vivem. O presidente foi afastado, a necessidade de uma nova cirurgia decorrente da facada. O presidente tem com frequência refluxo, tem com frequência episódios de digestão, mas graças a Deus nesse momento ele está bem. Com relação aos processos, o Corpo da Defesa, juntamente comigo, doutor Daniel Tesser, doutor Paulo Bueno, a gente vem estudando, a gente vem respondendo todas as demandas da Polícia Federal. São tantas iniciativas persecutórias. O ano de 2023 começa com o tema das moedas, o tema das emas do Palácio da Alvorada, o tema das vacinas, o tema das joias, o tema do tal golpe que nunca teve, o tema dos atos antidemocráticos, o tema do 8 de janeiro. Eu bem convivi com o presidente muito intimamente, tanto pré-mandato, parte do mandato e pós-mandato, pós-eleição. Que eu asseguro a vocês, presidente, fim do processo eleitoral, e eu nunca dei entrevista, e eu nunca falei com ninguém, vocês são testemunha disso. O presidente se fechou, o presidente não falou com ninguém, o presidente teve um quadro inflamatório de erisipela gravíssimo, o presidente trocou de antibióticos 3, 4, 5 vezes, o presidente não tinha ânimo, o presidente não conversou e deu ordens a ninguém. Isso será amplamente divulgado no momento oportuno. Não há que se falar e não há que passar pano a quem entrou na Suprema Corte, quem destruiu patrimônio público, quem entrou e fez a destruição do 8 de janeiro. Fica aqui o meu repúdio objetivo, a minha recriminação objetiva. Não tive a oportunidade de dizer isso. Não se entra na casa de ninguém para destruir nada do que não lhe pertence. Então, fica aqui a minha manchete com relação ao 8 de janeiro. Repito aqui, não se entra na casa de quem quer que seja, público ou privado,
para destruir qualquer coisa. O presidente tem o mesmo pensamento, o presidente recrimina, o presidente, por outro lado, entende que penas, e eu entendo junto com ele, penas de 17, 18, 19, 21 anos são exageradas, mas isso cada um vai discutir no âmbito do seu processo. O presidente tem direito de ter a sua opinião, o presidente tem direito de expressar, como fez na Avenida Paulista, um evento pacífico, um evento ordeiro, um evento que ninguém destruiu sequer uma lata de lixo, um evento lotado de brasileiros, um evento que resgata a autoestima, que demonstra o inconformismo da população brasileira, e assim seguiremos até que tudo seja esclarecido. Desculpa insistir, é que depois de um evento tão grande na Paulista, né, me parece que está na cabeça de muito ouvinte essa dúvida, se o presidente vai tentar reverter ou não essa decisão que o proíbe de participar como candidato das próximas eleições. Isso está sendo estudado pela defesa? Alguma ação pronta a ser apresentada ao judiciário, advogado? O presidente tem um corpo de advogados eleitorais, do qual a gente não faz parte, mas tenho certeza que o Dr. Tarcísio, ex-ministro do TSE, que cuida da parte eleitoral do presidente, está estudando todos os caminhos. Agora, de todo modo, eu adianto para vocês 2 temas que me incomodam demais e a defesa do presidente está trabalhando, é a devolução do passaporte do presidente. O presidente tem convites para ir para Israel, tem convites para ir para a Itália, tem convites para ir para Portugal, tem convites para ir para os Estados Unidos e outros países. A segunda vedação que nesse momento se aplica ao presidente, que também me incomoda bastante, é o cerceamento da atividade política do presidente com relação a ele não poder conversar com o presidente Valdemar da Costa Neto. Um é o presidente em exercício do Partido Liberal, o outro é o presidente de honra do Partido Liberal. Então, não tem nenhum sentido a vedação de conversa entre o presidente Bolsonaro e o presidente Valdemar. A defesa do presidente entende que tanto a restrição de viagem do presidente, com datas de idas e vindas, como fizemos na posse do Milei na Argentina, comunicamos à corte que tínhamos sido convidados para ir e voltar numa data específica, a defesa entende que é um exagero, é descabida a apreensão e retenção do passaporte, bem como a proibição da atividade política exercida pelo presidente Bolsonaro, juntamente com o presidente Valdemar, para fazer um PL, um Partido Liberal mais forte, mais eficiente. E a vedação da conversa dos dois e, inclusive, a proibição que os dois fiquem no mesmo espaço causa uma turbulência e uma desorganização absolutamente desnecessária. Eu gostaria de saber sobre esse assunto é o seguinte, tudo parece, todo mundo acredita nisso aqui em Brasília, né? Tudo parece caminhar, né? Parece está sendo estruturado para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Não se pode acusá-lo de corrupção, então vale qualquer outro tipo de alegação, né, que possa justificar a decretação de prisão. E isso digamos assim, talvez certamente a decisão mais drástica que se aguarda, né? Eu gostaria de saber se há essa expectativa também em torno do ex-presidente, e também é o seguinte, acredita mesmo, como advogado, na imparcialidade da justiça, no sentido da justiça que vai tomar decisões como essa, devolver passaporte, devolver os direitos políticos, etc. São coisas nas quais, por aqui, ninguém acredita, né? Você conversa em qualquer círculo de pessoas mais experientes e vividas no campo aqui da justiça e da política, as pessoas, enfim, ainda até estranham um pouco o fato de esse desfecho ainda não ter ocorrido. Até porque é o seguinte, vai apelar a quem? A Deus, né? Porque, afinal de contas, os deuses do Olimpo é que estão com essa decisão nas mãos. Acredita mesmo nisso, de que o ex-presidente tem chances de reverter tantas decisões desfavoráveis e tantas restrições, inclusive, ao exercício da própria cidadania?
Claudião, eu acho que a gente estuda tantos anos para defender o direito, para estudar mídia, para estudar como se comportar, e eu fico alarmado quando as pessoas fazem ilações e falam através da imprensa, quando na realidade elas deveriam falar nos autos. Então não se pode fazer pré-julgamentos, não se pode fazer espetacularização de um caso, não se pode meter nas manchetes dos grandes veículos fatos que não foram sequer apurados, que não foram sequer divulgados. A defesa do presidente ainda briga para ter acesso à delação do Mauro Cid. A defesa do presidente não tem relatórios das mídias que foram apreendidas nas inúmeras buscas e apreensões. A gente não tem um conjunto de materiais ainda para que possa exercer a defesa técnica do presidente. Eu confio no judiciário, até que me prove o contrário, em que pese o momento difícil que estamos enfrentando, a gente estuda para confiar no judiciário, na independência dos poderes. Cada poder tem o seu direito, tem o seu dever, cada cidadão tem o seu direito, tem o seu dever. Eu confio irrestritamente no presidente Bolsonaro, senão não estaria do lado dele, mesmo nos momentos difíceis. Eu estava quando ele tomou a facada, eu estava nos momentos difíceis de governo, eu estava no pós-eleição e eu estou quando ele toma busca e apreensão. Então, eu sou um amigo, principalmente das más horas. Eu sou um amigo para retirar quando o amigo está com problema. Então, eu prefiro trabalhar para que a gente vire o mau momento para o bom momento do que celebrar champanhe com tantas focas adestradas que estiveram ao lado do governo, ao lado da gestão. De todo modo, respondendo objetivamente, eu não temo um abuso de autoridade, um abuso com relação ao presidente Bolsonaro, porque eu tenho absoluta convicção da inocência dele, eu tenho absoluta convicção em todos os fatos que ele é acusado. Nós provaremos ao longo de todos os processos, ao longo do tempo, a sua inocência e a sua correteza. Ministro, só para a gente terminar aqui a nossa conversa, o senhor, como pessoa tão próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro, existe um assunto hoje em debate, que é aquela investigação sobre a possibilidade de articulação de uma tentativa de golpe dentro do governo para que Jair Bolsonaro se mantivesse no poder. Em algum momento, o senhor ouviu falar a respeito disso? Alguns daqueles documentos que foram apreendidos, as chamadas minutas do golpe, passaram pelas mãos do senhor? Isso, em alguma circunstância, isso chegou ao seu conhecimento? Thaís, agradeço a pergunta e a oportunidade. Sou de poucas entrevistas, em deferência ao Claudião, em deferência a vocês, em deferência ao Grupo Bandeirantes, que sempre foi muito correto. Em nenhum momento, nenhuma minuta, em nenhum momento eu ouvi a palavra golpe, pseudo-golpe, reunião de pessoas, nada, zero. Repito aqui, finda a eleição, o presidente passou por um período de uma inflamação severa, ele viveu o seu luto da derrota e o presidente sempre diz que eleições são páginas viradas. É tocar adiante, é vida que segue, é construir uma base política muito importante para valorizar a direita, para valorizar as bandeiras que o bolsonarismo prega, a família, o direito à propriedade privada, o direito à arma, o direito de defesa para quem quer se defender, a liberdade econômica, a liberdade de pessoas. É basicamente seguir a vida política. Temos eleições municipais que são fundamentais para o retorno da direita em 26. Eu estou brigando muito para que a gente seja pragmático, a gente tem que ganhar nas principais cidades, a gente não pode ser relapso em cidades estratégicas. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, nunca passou minuta, nunca surgiu o tema de golpe, nunca. O presidente não ordenou, não determinou, não falou absolutamente nada com ninguém. Quero agradecer ao advogado Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação do governo Jair Bolsonaro, que conversou conosco sobre esses assuntos todos aqui nessa manhã no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, transmitido simultaneamente pelo canal Band News TV. Doutor Fábio, foi um prazer, até uma próxima.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Thaís. Obrigado, Claudião. Marcar um café de receber vocês três em casa. Eu já estou devendo isso para o Claudião faz tempo, mas promessa aqui é dívida. Obrigada. 9h07, os assuntos